Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da UAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema para homenagear o professor Alvino Augusto de Sá. Ele faleceu na data de ontem, aos 77 anos, e foi um grande estudioso da criminologia no Brasil, realizando estudos e desenvolvendo uma teoria chamada a criminologia clínica, inclusive tendo uma obra sobre criminologia clínica e execução penal. Ele foi professor do setor de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Universidade de São Paulo, criando um grupo de estudos relacionando diálogos entre a universidade, o cárcere e a comunidade, como um fator de inclusão social da pessoa do condenado com a comunidade, realizando efetivamente nessa tentativa de concretizar a ressocialização da pessoa do encarcerado. Eu vou sintetizar a teoria desenvolvida pelo professor. Ele era psicólogo e doutor em psicologia clínica. E a sua teoria era desenvolvida entre três modelos. O primeiro modelo, segundo ele, foi a da criminologia criada como um fator de estudos criminológicos para fazer face ao exame criminológico descrito na nossa Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 80. Ela foi criada um modelo médico-psicológico, médico-psiquiátrico, fazendo um estudo médico e clínico do apenado, da pessoa encarcerada, com uma finalidade de diagnóstico e de prognóstico, resultando em uma solução para a criminalidade, ou seja, de reinserção social do preso. Porém, esse modelo, segundo o professor Alvino, era um modelo falido, porque só fazia um estudo clínico, um estudo médico, psiquiátrico com relação ao indivíduo do preso, como um fator de criminalidade, como um fator de vislumbrar se a pessoa do encarcerado era perigoso, qual era o fator de periculosidade, de reincidência criminal. E então se criou o segundo modelo, que é o modelo psicossocial, ou seja, aferindo os fatores sociais, os fatores sociológicos, como fatos autônomos, como fatos independentes dos fatores criminais, ou seja, como um verdadeiro fator interdisciplinar, que os fatores sociais eles irão influenciar na criminalidade de uma forma independente. E não como no primeiro modelo, que existia sim fatores sociais que influenciavam na prática criminal, porém de uma forma implícita, dentro do psique da pessoa do criminoso. Já no segundo modelo, os fatores sociais são independentes e autônomos, como fatores interdependentes, como eu já disse anteriormente, e realizando assim, esse exame criminológico como um verdadeiro diálogo entre o indivíduo do preso com a pessoa que está realizando esse exame, como um verdadeiro fator de empatia entre a pessoa que está realizando o exame criminológico, como um fator dele se colocar na situação daquela pessoa, do criminoso. E assim, ele não vai avaliar a pessoa do criminoso como um setor de poder, como uma situação de poder sobre o preso. Não, ele vai se colocar numa situação de igualdade, de empatia, como forma de entender e de compreender a situação do preso. E assim realizar de uma forma mais equânime e isonômica aquele exame criminológico. O terceiro modelo
proposto por o professor Alvino era um modelo de inclusão social, ou seja, realizar-se-ia esse exame criminológico como um dos fatores da execução penal, previsto na nossa lei de execução penal, como eu já disse anteriormente, como um fator de auxílio, de ajuda, de inclusão social da pessoa do preso, do indivíduo, transformando ele de preso ou de criminoso anteriormente para agora um cidadão, ou seja, como fator de inclusão social, remodelando a estrutura do setor criminológico, da execução penal, reavaliando o preso de uma forma mais digna, mais equânime, colocando ele como um sujeito de direitos, como um verdadeiro cidadão, detentor de direitos fundamentais, e transformando ele de pessoa inimiga do direito penal, inimiga da sociedade, para uma pessoa digna, para uma pessoa que é um verdadeiro cidadão detentor de direitos, dentro do nosso Estado democrático de direitos. Porque se nós vislumbrarmos a história da criminologia, eu já disse também em outros vídeos sobre criminologia que já foram realizados aqui nesse canal, que dos fatores de criminalidade é ensejar, colocar a pessoa do criminoso como um inimigo do Estado, como um inimigo do direito penal. Por quê? Porque ele delinquiu, porque ele infringiu as regras da sociedade, as regras de direito penal. E assim, ele seria uma pessoa excluída, ele seria uma pessoa não grata. E por isso encarcerada, e por isso excluída da sociedade. Porém, a proposta do professor Alvino é recolocar, transformar essa figura do encarcerado, da pessoa presa, do criminoso, como de inimigo do Estado para um verdadeiro cidadão, reincluindo em sociedade, dando uma releitura das funções sociais da pessoa do preso, que agora será um verdadeiro cidadão, detentor de direitos. E fazendo com que esse preso, com que esse encarcerado, assim também releia os fatores sociais dele, ou seja, fazendo com que esse preso, esse indivíduo encarcerado, ele não mais se vislumbre como uma pessoa indigna, como uma pessoa excluída, mas sim como uma pessoa que é um verdadeiro sujeito de direitos, com funções sociais dentro da sociedade, e assim resgatando aquele espírito de pertencimento do indivíduo em sociedade, que todos devemos de ter, e que muitas vezes a nossa sociedade, por fatores de exclusão, de desigualdades sociais e econômicas, coloca as pessoas, os delinquentes, como verdadeiros excluídos, como verdadeiros inimigos do Estado. Então, a proposta do professor Alvino era de uma releitura da nossa lei de execução penal com base nos exames criminológicos que iriam funcionar como verdadeiros fatores de inclusão social para essa transformação e essa releitura da nossa lei de execução penal, de acordo com a teoria da criminologia clínica. Então, em síntese, é essa a proposta do professor Alvino, que foi um grande psicólogo criminal, um grande estudioso dos estudos criminológicos, e que formulou essa teoria que foi de grande valia para nosso direito penal, para a nossa criminologia brasileira. No próximo vídeo, vocês fiquem atentos, pessoal, que eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha e as suas alterações, também entendimentos sumulares e jurisprudenciais afeitos à Lei 11.343. Muito obrigada e até a próxima!